Olá, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Beleza? Estão preparados para esse ano eleitoral? Escolha bem quem você vai votar, hein? Escolha o seu candidato, aquele que realmente trabalha com o povo, dentro de uma sociedade, trabalha para todos. Então, meus amigos, hoje eu gostaria de falar de meios de manipulação. Nós somos manipulados todo o tempo. Muitas das vezes, achamos que temos ideias, achamos que pensamos. E muitas das vezes sabemos que não pensamos, que somos guiados, né? Então, um dos meios de manipulação é a religião. A religião manipula você de tal forma que, se você não fizer isso, Deus vai te castigar. Se você não fizer aquilo, Deus vai te castigar. E assim sucessivamente. Outro meio de manipulação é através de festas. Uma festa delas é chamada Carnaval, que manipula as pessoas para que as pessoas esqueçam dos seus problemas políticos e financeiros e toque a vida como se fosse uma festa eterna. E não é bem assim. Falei em dois meios de manipulação: a religião, os carnavais da vida e o futebol. Terceiro, futebol é uma manipulação tão grande através do futebol que não é brincadeira. O tal do futebol enrica muita gente. Num país de miserável, num país de gente pobre, num país de pessoas que é obrigada a viver com um salário mínimo, um jogador de futebol chega a receber 5 milhões por ano ou por mês. Compreende? Compreende isso? E os outros, o povo, vai para a televisão se distrair para frente da televisão. O jogo. Esquece a maioria dos problemas que nós temos. Compreende? Ninguém tenta esclarecer a mente das pessoas para que elas entendam que estão sendo manipuladas. A manipulação é tão grande através da mídia, através das festas que eu te falei, através da religião e muitas das vezes através da própria política, que a direita ela manipula a política de tal forma que deixa as pessoas abrindo mão dos seus direitos e deixa as pessoas sem saber qual é a sua posição dentro de uma sociedade. Será que eu sou pobre? Será que eu sou rico? Porque a religião diz, pobre é o diabo. É mentira. Isso aí é uma grande mentira. O diabo, ele é muito rico, tá? O diabo, quando Jesus jejuou 40 dias e foi levado até o deserto, e dali foi levado até um pináculo, um lugar alto, o diabo ofereceu o mundo inteiro para que o Jesus o adorasse. E Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito. Compreende? Então, o diabo não é pobre. Agora, a pobreza é derivado do capitalismo, é derivado dos ricos, daqueles milionários. Quando falamos em rico e milionário, não estamos falando de pessoas que comprou um carro financiado e está aí pagando prestações. Não estou falando de pessoas que ganham 10 salários mínimos como engenheiro. Não estou falando dessas pessoas. Nós estamos falando de milionários, herdeiros, de fortunas, que o dinheiro trabalha para ele, ele não precisa trabalhar. O dinheiro trabalha para ele. Quando nós falamos em milionário, quando nós falamos em burguesia, é esse tipo de burguesia. E esse povo é que manda no nosso país. É esse povo é que gera a pobreza.
porque eles não são capazes de pagar pela mão de obra do cidadão, para que o cidadão ganhe o suficiente para se manter dentro dessa engrenagem. Então eles pagam um salário de miséria em cima das costas do trabalhador e mantém esse miserável, esse trabalhador, a vida toda com aquele salário. É como se colocasse o cara numa rédea, colocasse uma coleira no pescoço e 2 metros de corda. Ele ali não tem para onde ir, ele só vai até aqueles 2 metros. Passa muita necessidade, vive pendurado no cartão de crédito, entendeu? E a burguesia é que manda. A burguesia é que ganha o dinheiro em cima do trabalhador. Então, quando nós falamos em divisão do bolo, né, do ganho que o país tem, nós estamos falando disso. Estamos falando em pagar salário digno para que as pessoas tenham uma vida melhor, para que todos usufruam deste mundo que Deus criou para todos. Mas aqueles que adquiriram com sabedoria ou com usúria, adquiriram mais, pisa em quem recebe menos, em quem depende de vender a mão de obra. Então, quando nós falamos em pobre, o pobre é derivado do capitalismo. O pobre é derivado da ganância daqueles que têm muito, porque ele paga pouco para manter o pobre na pobreza e na miséria. Compreende? Não estou falando aqui do coitado que comprou um carro e está pagando financiado, entendeu? Do coitado que tem um mercadinho no bairro. Não estamos falando desse. Nós estamos falando do capitalismo. Nós estamos falando dos rentistas. Nós estamos falando daquelas pessoas que herdaram fortuna e que hoje explora a mão de obra do coitado do trabalhador. E aí, a fatia da riqueza não é dividida em partes que vai melhorar a vida daquele que está trabalhando. Eu não estou falando aqui nem de ajudar os necessitados, mas estou falando de se pagar uma mão de obra bem paga, para o cidadão poder se manter com aquilo que o seu trabalho produz. Compreende? Mas eles não são capazes. Aí inventa termos. Pobre é o diabo. A religião inventa esses termos. Pobre é o diabo, nós somos ricos da graça de Deus. Não! Nós somos pobres, sim, porque essa pobreza quem gerou foi o próprio homem. Com a sua ganância. De querer tudo para eles. De manter o cidadão escravizado por resto da vida. Para que ele não perca a sua fortuna, para que ele não perca o seu status. É isso, gente. Temos que entender que nós somos manipulados todo o tempo para não brigar pela nossa posição dentro da sociedade, para se mantermos calados e ainda agradecer por migalhas que recebemos. Um mundo desigual, um Brasil cruel, onde a desigualdade rebenta com o coitado do pobre, do trabalhador. Então, meus amigos, fiquem com Deus, que Deus abençoe e não caia nessa, sabe? De enriquecer jogador de futebol, de festa de carnaval, que só quem ganha são os empresários. O pobre não ganha nada. Religião, só quem ganha é o pastor, para te manter dependente de Deus, entre aspas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.